E aí, pessoal, vamos começar esta explicação sobre um verdadeiro mistério da língua portuguesa. Sabe aquela letra que é um verdadeiro super-herói silencioso? Sim, a letra H inicial. É incrível como a nossa escrita esconde alguns segredos naquelas palavras que a gente usa todo santo dia. Então, bora jogar uma luz sobre esse enigma do nosso alfabeto. Ok, vamos mergulhar direto nisso. Pensa bem, é muito comum surgir aquela dúvida básica: por que diabos a gente continua usando uma letra que não faz absolutamente nenhum som no começo de uma palavra? Tipo, se a fala é a expressão do som, qual é o sentido de manter uma letra totalmente emudecida na largada de tantas palavras conhecidas? Zero. O ponto crucial aqui é exatamente esse. O H inicial tem literalmente zero valor fonético. Pensa só, se a gente arranca essa letra, palavras como hoje e hora vão soar exatamente iguais aos nossos ouvidos. O som não muda nadinha. Mas a escrita, a escrita quebra estruturalmente. É por isso que essa letrinha atua como uma espécie de guardiã, garantindo que a forma e a ortografia correta sejam perfeitamente preservadas. E aqui a gente tem um baita contexto para entender as origens desse nosso suspeito silencioso. Na verdade, o H é preservado por puro respeito. Isso mesmo, respeito às suas raízes lá no latim e no grego. Termos clássicos do latim como hospitale, hora, honestus e homo simplesmente mantiveram esse H inicial enquanto evoluíam para o português que a gente fala hoje. É literalmente carregar séculos de tradição e história na estrutura da palavra. E olha como isso se reflete nas nossas rotinas diárias. O H silencioso está super enraizado em conceitos básicos de tempo e constância. Pega a palavra hábito, por exemplo, que é aquilo que a gente faz com frequência, ou a palavra horário. Mesmo sem fazer um barulhinho sequer, o H está lá, marcando presença em cada minuto do dia a dia. Indo muito além da questão do tempo, esse super-herói silencioso também guarda a grafia de vários conceitos essenciais ao nosso redor. Pensa na hélice de um helicóptero, no cuidado que temos com a higiene, naqueles vegetais fresquinhos de uma horta, ou até mesmo no nosso humor e nos hotéis onde a gente descansa. Em todas essas palavras, a letra inicial cumpre o papel dela de forma impecável e o melhor, sem emitir um único ruído. Agora, uma coisa super interessante é que o reino animal também está cheio desses casos fascinantes. Um exemplo perfeito é o simpático hamster. Assim como nas palavras do nosso cotidiano, o som que domina de verdade o início da palavra é todo da vogal que vem logo em seguida. Enquanto isso, o H fica lá, repousando silenciosamente na linha de frente. E a gente também nota essa mesma regra de ouro nos nomes próprios. Imagina pessoas chamadas Helena, Heitor, Henrique, Elba, Hugo ou Humberto. Em todos esses casos, o som que a gente escuta primeiro é sempre, sem exceção, o da vogal que vem colada no H inicial. A consoante está ali, firme e forte no papel, mas completamente em silêncio na voz. Mas atenção! Aqui vem a grande reviravolta dessa nossa investigação ortográfica. Até agora, a gente viu essa letra operando sozinha e quietinha lá no começo, certo? Mas, quando o H resolve se mudar para o meio da palavra e faz par com as consoantes C, L ou N, ele abandona a postura silenciosa na hora e ajuda a criar uma coisa totalmente nova. Dá só uma olhada nisso. Quando o H une forças com a letra C, a gente ganha o dígrafo CH. Essa parceria cria de cara aquele som que imita perfeitamente a letra X, dando vida sonora a palavras super comuns como chuva, chave e, claro, o nosso adorado chocolate. Ou seja, ao se aliar a outra letra, aquele silêncio todo simplesmente desaparece. E a história não para por aí. Quando o H decide dar as mãos para a letra L, ele forma o LH. E essa união gera um som muito especial e bem distinto na nossa língua. É aquele som inconfundível que a gente usa para falar lhama, coelho e milho. A dinâmica sonora muda de um jeito espetacular, não é? E para fechar esse trio de parcerias com chave de ouro, ao se juntar a letra N, o H ajuda a criar um som totalmente novo e único, o NH. Esse som é basicamente a espinha dorsal de palavras como ninho, nhonho e galha. Tudo isso só prova uma coisa: o H só é realmente mudo quando está voando solo lá na primeira posição da palavra. Bom, agora chegou o momento de enfrentar o maior quebra-cabeça do nosso laboratório. Aquilo que dá um nó na cabeça de muita gente na hora de escrever. É a famosa dúvida entre usar o A com H inicial, que vem do verbo haver para indicar passado, ou usar o A como preposição, totalmente sem H, para falar de coisas do futuro ou marcar distância.
Mas calma, para desvendar isso, existe um truque maravilhoso, uma verdadeira chave mágica para parar de errar isso de uma vez por todas. O truque da substituição pela palavra faz. É um método super rápido de 2 etapas. Primeiro, a gente tenta substituir o termo que está gerando dúvida e, segundo, a gente verifica se a frase ainda faz sentido. Funciona assim: se a frase continuar soando perfeitamente bem depois de colocar o faz, então o uso correto sem sombra de dúvida é o a com H. Um exemplo clássico: a expressão há muito tempo pode ser trocada por faz muito tempo sem o menor problema, certo? Como a frase funciona super bem assim, a gente tem certeza que o a com H é a escolha certa para indicar aquele tempo que já passou. Por outro lado, o teste inverso é igualmente infalível. Se a substituição ficar esquisita, o caminho é outro. Imagina tentar trocar daqui a pouco vou lanchar por daqui faz pouco vou lanchar. Nossa, não faz sentido nenhum, né? Quando o teste falha desse jeito tão descarado, fica óbvio que a gente deve usar a preposição a sozinha sem o H, porque estamos apontando para uma ação que ainda vai acontecer lá no futuro. Mas olha, a versatilidade desse nosso suspeito não para por aí, não. O H não fica só lá no começo de forma muda ou no meio inventando som novo. Ele tem uma terceira função simplesmente fantástica. Ele costuma aparecer lá no finalzinho de interjeições curtas para injetar emoção na leitura. A gente usa o H depois de uma vogal para expressar surpresa em um A, para demonstrar admiração profunda num O, ou até aquele alívio com um sonoro sem contar as hesitações, tipo aquele ou a confusão no clássico em. Caminhando para o fim da nossa investigação, tem uma coisa vital para entender. O H inicial funciona de forma hereditária. É como se fosse uma herança de família mesmo. Quando uma palavra original tem essa consoante no começo, as palavras que descendem dela herdam essa mesma característica. É por isso que de homem a gente deriva naturalmente humanidade, tudo com H. E de honra nascem termos como honroso e honestidade. O H passa de geração em geração para manter a ligação de sentido dentro daquela família de palavras. E depois de descobrir toda essa herança lá dos tempos do latim, essas parcerias estratégicas no meio das palavras e essas regras ortográficas geniais, fica aí uma provocação. Será que essa letra tão histórica e resiliente é verdadeiramente inútil e muda? Ou será que, na verdade, ela está ali de forma silenciosa e super discreta, segurando toda a complexa estrutura da nossa língua portuguesa unida? É com certeza algo para se pensar na próxima vez que a gente topar com uma palavra começando com a letra H. Até a próxima explicação.